Esse vídeo é para todos aqueles que por algum motivo buscaram quebrar o padrão, seja por vontade ou por necessidade, e aqueles que se encontram sozinhos ou que se encontram cansados ou desamparados de alguma forma por causa dessa busca. Porque quando tu sai da média, ou seja, tu é uma pessoa que está vivendo a tua vida normal, em comunhão com as pessoas que estão à tua volta e fazendo as mesmas coisas que as pessoas da tua volta fazem, ou tentando fazer, ou buscando aquilo que essas pessoas que são teus exemplos, tuas referências, tuas influências, aquilo que elas disseram que seria bom que tu fizesse, aquilo que seria produtivo, aquilo que seria uma evolução, aquilo que seria um desenvolvimento. Então, quando a gente nasce, geralmente, a gente cresce, se desenvolve e vive a vida dessa forma, buscando as coisas que estão dentro do nosso campo de visão, e ainda sem muita experiência, sem muita segurança e com um olhar atento para absorver o que essas pessoas que estão à nossa volta têm para nos dizer e nos ensinar. Só que, às vezes, isso pode nunca acontecer, mas provavelmente se tu está assistindo esse vídeo, já aconteceu contigo. Chega um momento que tu percebe que existe mais do que aquele referencial que está à tua volta, que existem mais coisas a ser feitas, que existem mais coisas a ser conquistadas, que existem mais experiências a ser vividas. E tu percebe que até então, até determinado momento, tu podia estar cego, tu estava cego para essa nova realidade, porque todo o referencial de realidade que tu tem, ele tá ali na tua volta e por algum motivo tu teve alguma experiência diferente, ou tu teve uma visão diferente, ou teve um contato diferente que te fez enxergar algo que tava além, saca? E quando tu percebe isso e tu tem esse entendimento e tu busca isso ativamente, ou por exemplo, tu sente que, nossa, cara, talvez todas essas coisas que estão à minha volta e que me foram oferecidas por esse tempo todo não fazem sentido pra mim. E isso me incomodava o tempo todo e eu não sabia por quê. Por que essas coisas não faziam sentido. Agora eu entendo. Elas não fazem sentido pra mim. Mas tem aquela coisa lá que aqui ninguém fala. Mas aquilo ali faz mais sentido. Talvez eu deva perseguir aquilo. Talvez eu deva buscar aquilo. E aí quando tu te coloca nesse movimento de buscar algo que tá fora do padrão estabelecido à tua volta, que tá fora do campo de visão dessas outras pessoas, algo que elas não entendem, algo que elas não conseguem conceber, algo que elas não conseguem compreender, porque elas nunca tiveram esse exemplo, esse referencial que tu teve acesso, aí que começam as dificuldades. Porque toda vez que tu sai da média, toda vez que tu te destaca dentro de um grupo, tu vai ser, de certa forma, apedrejado por esse grupo, porque existe um consenso social do paradigma do status quo, que é tentar te buscar pro comportamento padrão. Por quê? Porque sair do comportamento padrão instintivamente remete a um risco, a pessoa subversiva, a pessoa que quebra as regras de comportamento padrão. Então, até em mínimos detalhes, quando tu faz parte de uma tribo e de um grupo, e tu quer buscar algo diferente do que essa tribo diz que é certo ou que é aceitável, eles vão estranhar e provavelmente vão rejeitar. Acredito que o comportamento natural é rejeitar. É a exceção os que são acolhidos quando eles são muito diferentes dentro de um grupo. E aí que tu é testado de várias formas, né? Tu vai ser testado de várias formas. E esse é um caminho solitário. Então, se tu tá experienciando isso, seja em relação a um trabalho que não faz mais sentido, ou que tu quer buscar um trabalho novo, ou uma faculdade que tu entrou porque falaram que tinha que entrar, e aí tu viu que não fazia sentido nenhum, e agora tu só pensa em sair e quer fazer outra coisa, mas às vezes tu nem sabe o que é. Se tu te encontra nessa situação, ou de qualquer outra forma de comportamento, né? Existem milhares de exemplos, ou milhares de situações possíveis, mas se tu te encontra nesse momento e tu te coloca nesse movimento de eu não quero fazer isso aqui, eu vou fazer outra coisa, e tu comunica pra esse grupo, tu comunica pras pessoas, comunica pra essa egrégora que tá na tua volta, e ela estranha isso, primeiro, eles vão tentar te dissuadir de fazer isso. Às vezes pode não ser diretamente, a maioria das vezes é diretamente, principalmente quando se trata de família, que vão te dizer não faz isso,
Mas muitas vezes, quando são amigos, eles vão tentar desacreditar no sentido de te desincentivar, dizer que é muito difícil, dizer que eles não conhecem ninguém que faz isso, dizer que isso é uma parada extremamente improvável e que tu não vai conseguir fazer. Muito porque eles não têm a visão que tu tem, eles não têm a percepção de capacidade que tu tem, eles não sabem do que nem eles são capazes, porque são poucas pessoas que têm esse autoconhecimento. E eles julgam a tua capacidade de executar, de fazer alguma coisa, embasado na capacidade que eles sentem que eles têm de fazer essa mesma coisa. Então eles observam e falam, nossa, eu não consigo fazer isso. Isso é difícil. Logo, essa pessoa que está aqui do meu lado, vivendo no mesmo contexto que eu, também não vai conseguir. Então, é muito difícil e tudo mais. E, tipo, as pessoas não fazem isso por mal, né? Não é uma parada de, eles estão com inveja de mim, eles não me desacreditaram. Eu gosto de ver as coisas de uma forma bem abstrata e sem tanta emoção. E sem inserir tanto o ego nessa parada de se sentir ofendido porque as pessoas estão agindo dessa forma. Isso é só como as coisas são. Tipo, é fato. É a mesma coisa que tu reclamar porque uma planta, quando tu coloca a semente dela no chão, ela nasce. É como a natureza é. São como as coisas são. As pessoas têm esse tipo de comportamento porque é como a gente é como ser humano. E são poucas pessoas que quebram esse padrão. São poucas pessoas que têm esse impulso criativo ou esse incômodo, essa farpa na mente de questionar as coisas e de querer fazer as coisas de uma forma diferente. Por isso, exatamente por isso, que esse é um caminho solitário. E quando tu escolhe traçar esse caminho, quando tu escolhe caminhar por essa jornada, das duas uma, né? Ou porque fazer o que tu estava fazendo anteriormente era muito doloroso, então chega um momento que continuar num caminho que não faz sentido, fazer algo que não faz o menor sentido pra ti, é mais doloroso do que enfrentar essa desaprovação social que tá à tua volta. E é então, nesse momento, quando se torna mais doloroso continuar mentindo pra si mesmo do que enfrentar o teu meio, as pessoas que estão à tua volta, então tu acaba escolhendo por tomar essa ação, o que não torna ela mais fácil, porque também vai ser doloroso lidar com isso tudo. Mas, se é pra sofrer, se é pra passar por alguma dor, que seja pelo menos nos teus moldes, né? Nos teus termos, pelos teus ideais. E voltando pro caminho da solidão. Esse é um caminho solitário, principalmente porque tu tá saindo da média, e eu não sei se tu já viu uma curva de Gauss, tu pode pesquisar aí, curva de Gauss, tu vai ver que ela é uma curva que tem uma barrigona no meio, assim, ó. É tipo isso aqui, ó. É um gráfico que ele vem, aí tem uma barrigona no meio, e aí depois ele desce de novo. Aí digamos que aqui na ponta do gráfico estão as pessoas que são totalmente conformadas com a realidade. As pessoas que não pensam, as pessoas que, tipo, é zero, entendeu? É zero, qualquer coisa que tu falar pra elas vão fazer. Aqui no meio estão as pessoas que estão bem encaixadas com a sociedade, que até questionam, mas elas vão empurrando com a barriga, que são a maioria, né? Tipo, ninguém tá completamente satisfeito, mas também não quer tomar uma atitude em relação a isso. Só vai esperando a vida passar e tal. E na outra ponta estão os disruptivos, as pessoas que realmente tomam uma atitude, as pessoas que realmente se incomodam. Então, se tu observar esse gráfico, tu vai ver que os que estão na ponta são a minoria. E se tu tá nessa ponta aqui, na ponta dos que se incomodam, dos que são disruptivos, dos que realmente querem entender o que tá acontecendo e buscar algo que tem algum significado, então tu vai ver que a margem de pessoa, a amostragem de pessoas, ela é muito menor. E, consequentemente, se for ver estatisticamente, tendo menos pessoas, tu vai ser mais solitário, saca? Porque muitas coisas que a grande massa faz, as pessoas que estão no meio da curva lá, que eles são maioria, por isso que tem a barriga no meio, não vai fazer sentido pra ti. Talvez formas de entretenimento que essas pessoas gostam de consumir não faz sentido pra ti. Talvez conversar sobre coisas que elas conversam não vai fazer sentido pra ti. Ter hábitos que a maioria dessas pessoas tem não vai fazer sentido pra ti, tá ligado? E aí toda a nossa socialização, ela gira em torno disso tudo, dos hábitos, do entretenimento, das coisas que as pessoas gostam, das coisas que as pessoas têm afeto, do que emociona elas e tudo mais. Então vai ser mais difícil de tu interagir socialmente ou criar afeto, né, com as pessoas. E nesse momento acontece que todas as pessoas do teu grupo antigo,
as pessoas que tu andava, as pessoas que tu gostava e tudo mais, tu começa a criar uma ruptura com essa galera, entendeu? Porque tu começa a entender que, nossa, tem aquilo lá que eu vi. Eu gostaria de ter aquilo lá, gostaria de ser aquilo, gostaria de conseguir alcançar esse objetivo e fazer aquilo lá que para essas pessoas aqui parece tão distante, muitas vezes pode parecer até distante para ti também, mas tu conhece pessoas que fizeram e aí começa a perceber que por mais que seja difícil, por mais que seja distante, é possível. Só que aí tu começa a te questionar, o que eu tenho que fazer para conseguir alcançar aquilo que eu almejo? E aí tu começa a perceber, se eu continuar com o mesmo comportamento das pessoas que me cercam, eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu almejo. Por isso que elas não conseguem e por isso que elas também têm certeza que elas não vão conseguir. Porque elas têm um padrão de comportamento que leva elas a ter os resultados que elas querem, ou ter a vida que... o resultado que elas querem, não, o resultado que elas têm. E ter a vida que elas têm, e tudo bem. E aí tu começa a tentar buscar uma transformação nesse momento. Porque tu quer algo diferente. E tu precisa mudar e ter um comportamento diferente para conseguir aquele algo diferente. E aí tem toda o fluxo do desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, tu vai buscar conhecimento, tu vai entender como as coisas funcionam, tu vai buscar autoconhecimento, tu vai tentar entender como tu funciona para conseguir performar melhor, para conseguir se relacionar melhor consigo mesmo, ter mais coragem, ter uma melhor comunicação, entender teus pensamentos, entender tuas emoções, para se manter mais ativo, para conseguir chegar no lugar que tu quer chegar. Tu entendeu o jogo, tu sabe que tu precisa mudar. E aí, muita coisa boa vai chegar até ti, muita coisa boa tu vai entender, tu vai conseguir aplicar. Muita besteira também, porque a internet é isso, tem muita besteira, muita informação errada, tu vai testar bastante coisa, tu vai bater a cara e muita coisa vai dar errado, algumas coisas vão dar certo. E nesse processo doloroso, né, que é como um renascimento, é como realmente a semente que sai de dentro da terra, assim, até conseguir ver o sol. Nesse processo, tu vai sofrer, cara. Não tem como passar por isso sem sofrer, tá ligado? Vai ser doloroso, vai ser difícil. E aí tu percebe que estar com as pessoas, muitas vezes, isso não é uma regra, né? Também é bom ter bom senso, mas tu vai perceber que muitas das pessoas que tu andava anteriormente, elas não contribuem para esse teu propósito, elas não estão alinhadas com esse teu objetivo e muitas vezes elas podem atrapalhar esse objetivo. E aí tu, como uma pessoa que tá sofrendo, que tá passando por uma parada difícil de tá tentando e às vezes não consegue, às vezes evolui um pouco, mas gostaria de evoluir mais rápido e ver que é sofrido, e ver que é doloroso o processo e tá tentando se desenvolver e tu começa a observar essas pessoas que estão à tua volta e tu pensa, nossa, velho, eu tô aqui me fudendo e essa galera, tipo, eu gosto dessas pessoas, eu tenho afeto por elas, mas elas estão me atrapalhando. E nesse momento tu tem que tomar uma decisão que é difícil, cara. Porque muitas vezes as pessoas não entendem que muito embora tu goste delas, saca? E eu acho que tu não precisa, tipo, brigar com ninguém. Mas muitas vezes precisa se afastar de algumas pessoas. Por mais que tu goste delas, tá ligado? Porque às vezes elas não estão te fazendo bem e muitas vezes tu também não tá fazendo bem pra elas. Às vezes a pessoa só quer viver ali a vida dela, que ela tá feliz, saca? E é super válido também ela tá... Porque ela não quer a mesma coisa que tu, entendeu? Tipo, ela não tem obrigação de querer o que tu quer. Às vezes a pessoa tá satisfeita ali, vivendo a vida que ela vive, e tu tá lá incomodando ela porque tu acha que ela não deveria ser assim, tá ligado? Só porque tu te incomoda porque tu sente que tu não deveria ser assim. E aí entra esse ponto. Tipo, tu tem todo o direito de não querer ser assim e de buscar da mesma forma que essa pessoa tem todo o direito de querer ser do jeito que ela é. Então, às vezes, a gente precisa se afastar de algumas pessoas. A gente precisa, tipo, ir cada um pra um lado e romper com um ciclo de amigos, porque eles nos influenciam de uma forma que não é positiva pra nós e também pode ser que a gente influencie eles de uma forma que não é positiva pra eles. E aí, quando tu dá esse salto, essa ruptura, é difícil tu conseguir novos amigos imediatamente, ou novos grupos imediatamente. Então, tu passa por um ciclo de solidão muito grande. Porque existe um tempo que pode ser médio, mas pode ser muito longo entre os velhos amigos e fazer novos amigos na mesma vibe que tu tá, ou nos mesmos moldes, nos mesmos propósitos. E eu não sei se tu já viu algum gráfico em relação a isso, mas quanto mais velho tu fica, mais difícil é fazer amigos, né?
Quanto mais velho tu vai ficando, mais raro é tu conseguir fazer novos amigos. E aí, muitas pessoas têm dificuldade pra lidar com a solidão, cara. Só que a solidão, ela é uma grande bênção, se tu souber aproveitar ela. Tipo, estar só, além de ser um grande processo de autoconhecimento, de entender a si mesmo, de silenciar todo esse barulho que a gente tá exposto, é um puta processo de autoaprimoramento. Porque quando tu tá sozinho, tu tem tempo, tá ligado? Pra evoluir. Tu tem tempo pra estudar, tu tem tempo pra praticar coisas que vão te fazer melhor, tu tem tempo pra cuidar da tua saúde, tu tem tempo pra entender a si mesmo, tu tem tempo pra testar a si mesmo também, aplicar as coisas que tu aprende e a partir daí conseguir entender de uma forma prática como tu funciona e qual a melhor forma de se posicionar nesse mundo através do teu conhecimento sobre como tu funciona. É como, tipo, entender que, sei lá, um carro esporte, uma McLaren, ele não anda no off-road, entendeu? Porque ele performa bem pra caralho na pista. Tipo, na pista ele anda muito, mas no off-road ele provavelmente quebraria, saca? Então é meio que uma analogia besta, só que é como entender aonde que eu performo, qual é o meu lugar, quais são as minhas habilidades, aquilo que eu tenho mais facilidade de fazer e que eu consigo ter mais resultado com menos esforço, saca? As pessoas têm dificuldade de definir isso, porque não é fácil mesmo. É um processo de teste, frustração, teste, frustração, teste, frustração. E em meio a tanto barulho, tanta oferta, tanta oportunidade de coisas, o tempo todo pipocando na tua tela, tu fica meio perdido, assim, porque tu tem que sobreviver, precisa de grana. Só que se tu te identifica com isso tudo que eu falei, eu sei que no fundo do teu coração, tu sente que aquilo que tu faz da tua vida tem que ter um significado, saca? E eu não digo, tipo, eu não falo de coisas de, eu trabalhar com o que eu amo, que aí eu não vou ter que trabalhar um dia na vida. Tipo, pra mim isso é bullshit, entendeu? Trabalho é trabalho, saca? Só que é diferente quando as coisas que tu faz têm significado, tá ligado? Quando tu vê sentido naquilo, saca? Porque é muito mais fácil de suportar os problemas e as intempéries do trabalho, as coisas naturais, o estresse diário, quando aquilo tem um significado de fato. E, enfim, então a solidão é esse momento, esse processo de entender a si mesmo, de aprimorar a si mesmo e conseguir a cada ano que passa se tornar mais completo, mais forte, mais eficaz, mais inteligente, saca? Mais capaz. Quebrar limites internos. Entender que coisas que tu olha e observa e pensa que são impossíveis de fazer, muitas vezes não são. Muitas vezes é só uma percepção, porque tu nunca tentou fazer aquilo de fato. Tu só criou uma visão de que aquilo não é possível fazer porque tu nunca viu ninguém à tua volta fazendo. E aí tu, uma hora, começa a conhecer gente nova e começa a ver, tipo, pessoas fazendo as coisas e agindo da forma que elas agem. E se forem pessoas que estão num estágio mais desenvolvido que o teu em alguma área específica, né? Tipo, uma pessoa que se comunica muito bem, uma pessoa que sabe vender muito bem, uma pessoa que sabe criar algo muito foda, uma pessoa que tem uma habilidade técnica em uma área que é muito, muito, muito foda, muito evoluída. Tu começa a observar e pensar, caralho, velho. Tipo, então é assim que faz essa parada. E eu posso dar um exemplo. 2 exemplos, cara. Tipo, meu ponto fraco sempre foi a comunicação. Então, sempre foi uma jornada. Pra mim chegar aqui agora, tá falando pra essa câmera, foi uma jornada bem longa, entendeu? Sempre tive dificuldade de me comunicar e tal. Muito embora eu sempre li muito, então eu tinha uma habilidade de ter vocabulário, de saber escrever muito bem. Só que eu não tinha essa desenvoltura pra me comunicar, saca? Tinha muita vergonha, ficava muito nervoso, saca? E aí, no primeiro momento que eu comecei a andar com uma pessoa que se comunicava muito bem, tá ligado? E comecei a andar direto, assim. Tipo, uma pessoa que eu comecei a trocar ideia direto e andava direto. E foi muito presente, assim, na minha vida.
E aí eu comecei a perceber como minha vida era difícil pelo simples fato de eu não conseguir me comunicar tão bem. Porque essa pessoa, ela resolvia os problemas assim, ó. Tipo, pequenos problemas do dia a dia. Era só, muitas vezes, uma questão de comunicação. De falar com a pessoa certa, de se comunicar abertamente, de olhar pra pessoa, pedir uma ajuda e a pessoa resolver teu problema. E eu ficava, velho, sou muito travado com a comunicação, como é que pode? Tipo, eu vendo a pessoa interagindo com outras pessoas, eu... Nossa, cara. Tipo, preciso melhorar isso. Foi o primeiro despertar, assim. E aí foi aí que eu comecei a, tipo, entender que eu precisava melhorar, que eu tinha um problema nesse sentido, né? E aí, essa é a importância do referencial de quem tá à tua volta. Porque talvez se eu nunca tivesse convivido com essa pessoa, ou com pessoas assim, eu estaria no mesmo patamar. Porque muitas vezes a gente não percebe as correntes que nos prendem. A gente só percebe as correntes que nos prendem quando a gente se coloca em movimento. Ou quando alguém vem e nos empurra, ou nos mostra assim, ó. Tipo, na prática, na ação, no exemplo. E aí, a partir daí, depois de um tempo, eu fui trabalhar no escritório de advocacia. E aí eu conheci outra pessoa, que era meu chefe, que se comunicava de um jeito muito ninja. Ele era advogado, e aí num sentido mais de trabalho, de labor, assim. E aí eu já tava mais evoluído também, só que eu via ele se comunicando, cara, e eu pensei, caralho, o cara é bom, entendeu? O cara sabe falar com o cliente, o cara sabe desenrolar, o cara sabe fechar um contrato. Ele tem a manha. E, pô, e só de estar perto dele, observando todo dia, me comunicando, eu aprendi muito, cara. Aprendi demais, entendeu? E aí, consequentemente, isso aconteceu outras vezes. Depois eu me encontrei com outras pessoas e fui me desenvolvendo nesse sentido. Então, chega um momento que tu vai encontrar com pessoas, e isso pode demorar um tempo. Pode demorar, tu pode atravessar essa onda de solidão. Mas vai chegar um momento que tu vai encontrar com pessoas que estão alinhadas com as coisas que tu procura. E principalmente que tem valores parecidos com os teus, que tem crenças parecidas com as tuas e tem uma visão de mundo semelhante. E isso vai te fortalecer bastante. Mas principalmente isso vai te ajudar a aprender bastante, a chegar onde tu quer mais rápido. Porque muitas dessas pessoas já podem ter feito aquilo que tu fez. E nada melhor do que conseguir fazer algo do que estar perto de alguém que já fez aquilo que tu quer fazer. Porque além da pessoa poder diretamente te falar coisas, muitas vezes só de observar o comportamento dela, tu vai aprender muita coisa em relação a isso. E sobre pessoas que passam por isso, que são mais criativas, que são mais disruptivas e que são minoria, existe um outro problema muito grande, que é achar que você está sempre errado. Por que isso acontece? Porque em determinado momento, todo o teu grupo social, principalmente quando tu tá te construindo como ser humano, como indivíduo, como criança, adolescente, se tu tem uma visão muito diferente, tu vai ser sempre apontado como errado. Se tem 1000 marchando pra esquerda e um marchando pra direita, o errado vai ser aquele que é diferente, entendeu? Então tu vai receber estímulos, muitas vezes desde a juventude, que dizem que, cara, não, isso aqui não é assim, isso aqui é de outro jeito. E às vezes tu tem uma visão diferente da realidade. Tu tem uma percepção mais profunda, uma percepção mais sensível, uma sensibilidade para entender coisas que talvez outras pessoas não entendam, ou às vezes uma capacidade de projetar cenários futuros que a maioria das pessoas não tem, né? E tu pode estar recebendo esses estímulos o tempo todo, assim, desde jovem. E isso faz com que essas pessoas, esse tipo de pessoa que tem esse comportamento, seja, de certa forma, inseguro enquanto ao seu campo de ação, enquanto aquilo que quer realizar ou aquilo que pode realizar. Porque sempre recebeu esses estímulos de que estava errado, ou de que, tu sempre faz coisas diferentes, isso é muito complexo, porque tu não tenta fazer o que todo mundo faz, porque tu não tenta fazer as coisas mais simples e tudo mais. E aí, isso acarreta num excesso de pensamentos, um overthinking gigante que acaba te paralisando, e isso é um puta de um problema. Porque quanto mais inseguro tu te torna em relação a todos esses estímulos que tu recebeu, mais tu vai querer ser um perfeccionista, porque o perfeccionismo nada mais é do que insegurança disfarçada, né? Então tu quer fazer as coisas de uma forma perfeita para poder suprir com todas as tuas inseguranças e não correr o risco de ser criticado.
E aí tu quer fazer a coisa mais perfeita possível pra não ser criticado, não correr o risco de ser criticado. Só que nesse contexto todo, tu acaba sendo uma pessoa lenta, uma pessoa que executa pouco, uma pessoa que estuda muito e faz pouco, ou não faz nada, entendeu? Que planeja e não executa. Tu vira um profissional em planejar. E isso é um puta de um problema, porque se tu começar a interagir com pessoas que têm muito resultado, pessoas que realmente conseguiram fazer coisas muito foda, assim, conseguiram construir um negócio foda, conseguiram se expressar artisticamente de uma forma que causou impacto, pessoas que conseguiram construir obras que impactaram outras pessoas ou conseguiram construir uma vida com significado, uma vida que faz sentido para essas pessoas. Tu vai ver que muitas dessas pessoas, elas têm uma coisa em comum, saca? Elas têm várias coisas em comum, na real, mas tem uma das coisas que eu acho a mais importante, que é executar muito. Não ter medo de errar, não ter medo da frustração. Quando as coisas dão errado, em vez de ficar choramingando, frustrado, levantar e fazer de novo de uma outra forma. Porque a frustração e o erro nada mais são que o preço que você paga pela informação do que não tem que ser feito. Tem várias possibilidades, tu não sabe qual é a correta. Para saber muitas vezes qual é a correta, não adianta estudar. Tu vai ter que ir pro campo de batalha e experimentar na prática, experienciar o que funciona, o que não funciona. E aí, pra te descobrir o que funciona, muitas vezes você vai ter que passar por 10 coisas que não funcionam. E cada vez que tu erra, cada vez que tu te frustra, é o preço que tu paga pra colher aquela informação e entender. Isso não funciona, vamos pra próxima. O que a maioria das pessoas faz? A maioria das pessoas, na primeira, na segunda ou na terceira, desiste. Ou não consegue suportar a carga emocional de lidar com a frustração, de lidar com a falha, o fracasso, a vergonha. E acabam parando. Acabam se sentindo mal com o estudo e acabam parando. E aqueles que conseguem suceder, aqueles que conseguem chegar aonde desejam e conquistar qualquer coisa que seja, entendeu? Eu não falo só de dinheiro, eu falo de vida. De qualquer coisa que tu almeja, assim, transformar na tua vida de verdade. As pessoas que conseguem fazer isso são as que tentam. Resiliência pura. Direto, sem parar, entendeu? Sem desistir, né? E uma hora, cara, não sei, é matemática, né? Quanto mais tu tenta, maior a probabilidade de tu conseguir, tá ligado? Isso é inegável. Então, essa é a grande diferença, né? De quem consegue e de quem muitas vezes não consegue porque nem tentou, né? Porque pensou demais, porque planejou demais. E quanto mais rápido tu for para executar e colher os dados daquilo e executar de novo, mais fácil é de realmente conseguir chegar lá, saca? Só que é necessário ter uma resiliência, né? É necessário ter um entendimento do que tu tá no caminho certo, ou ver um sentido nesse estado de ação, saca? Porque muitas vezes, quando tu não vê o resultado diante de um grande esforço, realmente a frustração, ela te derruba, né? Ela tenta, é como se o teu organismo estivesse tentando poupar energia porque tu não tá colhendo o resultado daquilo. Então, é uma jornada muito complicada, uma jornada muito difícil, muito dura, né? De qualquer pessoa que tente quebrar algum padrão, que tente criar algo, que tente ser disruptivo na sua área, ou fazer uma parada que tá fora do contexto de onde veio, né? Tá fora do seu contexto familiar, tá fora do seu ciclo social de amigos. Qualquer um que tenta fazer isso, que busque fazer isso, vai encontrar muita resistência, né? Tanto externa quanto interna. Porque tu vai receber tantos estímulos externos do teu ambiente pra não fazer isso e te dizendo que isso é loucura ou te dizendo que isso é impossível, que é impossível isso não te afetar. Vai chegar um momento que tu vai duvidar de si mesmo. Vai chegar um momento que tu não vai acreditar em si. Vai chegar um momento que tu vai dizer pra si mesmo, cara, eu não consigo. Não vai rolar. Não vai rolar. É melhor eu desistir. É melhor eu fazer outra coisa e aceitar, tá ligado? Que isso não vai rolar. Só que
Tu pode até tentar fazer isso, mas depende do nível de incômodo que tu sente em não fazer isso, em não fazer o que tu quer, em não fazer o que tu deseja, em não realizar o que tu deseja. E quando a dor de não fazer aquilo que tu quer, ela é maior do que a dor de ter que enfrentar o desconforto de fazer, aí tu não tem saída, meu amigo. aí tu não tem pra onde correr, entendeu? Tu vai ter que fazer, velho, de uma forma ou de outra. E aí tu vai ter que aceitar que tu vai fazer. Independente da dor, independente da dificuldade. Porque não fazer é tão dolorido ou mais dolorido quanto. E eu tava vendo um podcast do Gabor Mate, eu não sei como pronuncia, o psiquiatra. E ele falou uma frase que é: ou você é você mesmo, ou você é aceito. As duas coisas não vai acontecer. E ele fala também de um livro que eu já li muito tempo atrás, que eu não lembro nem o nome, cara, faz muito tempo. Que ele é um livro de uma enfermeira que entrevistou várias pessoas em estado terminal, né, no hospital. Ela fez uma extensa pesquisa, assim, trocou ideia com bastante gente que estava em estado terminal, estava no fim da vida e sabia que ia morrer. E essas pessoas, ela perguntou qual é o maior arrependimento dessas pessoas. E o arrependimento número 1, assim, ela listou vários, mas o que todo mundo falava era que se pudesse voltar no tempo, não teria tanto medo de ser quem é, de arriscar, fazer o que queria fazer, e não teria tanto medo de desagradar as pessoas. Não viveria tanto tentando agradar todo mundo que está em volta, né? E isso é impactante, por quê? Porque a morte, cara, a morte é o grande balizador da vida, entende? A morte, ela vai definir o sentido de estar aqui. Porque se a nossa vida ela fosse eterna e a gente nunca fosse morrer, uma hora a gente ia perder o significado, né? Mas essa escassez de tempo e essa autoconsciência sobre a própria morte, ela baliza toda a vida. Porque ela te traz a percepção, o entendimento e a coragem para realmente fazer algo que faça sentido. Porque o tempo vai acabar e ele é escasso. E talvez se tu não fizer agora, existe a possibilidade de um arrependimento futuro. Existe a possibilidade de várias vidas não vividas, de várias escolhas não feitas, de várias realidades não experimentadas. Então, a morte, ela traz essa urgência, né? Ela baliza que se você não agir agora, se você não fizer aquilo que você quer fazer, se você não procurar um significado intrínseco nas suas ações diárias, talvez o futuro seja um futuro amargo. E a morte seja uma morte repleta de arrependimentos, né? Isso é uma coisa muito necessária a se pensar. Essa relação com a morte. Essa visão de estar consciente sobre a morte. E o grande problema é que quando a gente é jovem, quando a gente é muito jovem, a gente pouco percebe isso. Porque é como se a gente realmente fosse imortal, a gente não pensa na morte. Só que quando a partir do tempo, assim, quando o tempo vai passando, tu vai vendo teus avós envelhecendo, teus avós falecendo, teus pais envelhecendo e, consequentemente, teus pais falecendo. Tu entende cada vez mais, por mais que seja algo que tu sempre soube, tu entende cada vez mais que esse também é o teu caminho. Tu entende cada vez mais que cada dia o fim da tua vida tá mais próximo. E aí tu começa a lembrar de várias vidas não vividas que um dia tu desejou viver. De várias ações que um dia tu desejou tomar e não fez. De várias coisas que tu gostaria de ter criado e não criou. E algumas pessoas talvez não liguem pra isso. Algumas pessoas às vezes estão
estranguladas demais, assim, com a vida, com o trabalho, com a falta de recurso, né? Pra parar pra pensar nisso. Às vezes as pessoas, elas estão sob um estresse tão grande, sob uma pressão tão grande, que elas não vão conseguir nem visualizar isso. Elas só querem aliviar a dor que elas estão sentindo naquele momento. Mas a partir do momento que tu ou consegue ter essa tranquilidade de ter uma estabilidade mínima a ponto de conseguir pensar nessas questões, ou às vezes ter uma sensibilidade mesmo, uma profundidade maior, e mesmo não tendo uma grande estabilidade, tu consegue vislumbrar isso tudo, tu consegue sentir essas coisas e buscar um significado. Então, mesmo que tu esteja tipo, dentro desse parâmetro de ou entender isso ou de não entender isso, só existe um caminho a seguir, né? A partir do momento que tu entende isso, na verdade. Que é buscar o que é isso, buscar esse entendimento. Buscar o que tu sente de fato, por que tu sente isso. E o que tu pode fazer em relação a isso. Como é que tu pode te colocar, te posicionar no mundo de uma forma que o teu ambiente, ele vai te ajudar a estar mais conectado com as coisas que fazem sentido pra ti. E aí, por ambiente, eu digo as coisas que tu faz, as pessoas que tu anda, os lugares que tu frequenta, as coisas que tu come, as coisas, qualquer coisa que tu faça no teu dia. Ou ele te coloca numa posição de vantagem ou numa posição de desvantagem. Entendeu? Hoje mesmo eu tô dormindo tarde, são 1h04 da manhã. Eu tô me colocando numa posição de desvantagem. Porque eu sei que amanhã eu vou estar um pouco mais cansado do que eu gostaria de estar, e eu vou estar menos focado, vou estar mais distraído, vou estar mais propenso a comer besteira, vou estar mais ansioso, tudo isso porque eu não dormi no horário certo. E eu tô consciente disso, né? Eu sei que eu vou pagar esse preço e vou tentar não fazer isso por muitas noites seguidas. Mas quando tu faz isso inconscientemente, é como se tu tomasse um soco e tu nem sabe o que te atingiu. Então eu acredito que assim, se tu tá aqui assistindo isso, eu acredito que tu tem um mínimo de estado de consciência, de auto-observação, para entender o que eu tô falando. E se tu tem esse mínimo de estado de autoconsciência e auto-observação, é tua obrigação consigo mesmo, é tua obrigação com as coisas que tu sente, tu buscar te posicionar de uma forma onde tu vai viver uma vida alinhada com essas coisas, alinhada com esse sentimento, alinhada com esse propósito, alinhada com aquilo que tu busca de verdade, saca? Para que no futuro, ou daqui a 10, 20, 30 anos, ou até mesmo no fim da tua vida, tu não seja uma dessas pessoas que se arrependeu por não ter feito aquilo que queria, ou por se preocupar demais em agradar os outros. Pensa nisso.